Imagens que assustam, né? Você pode não representar perigo, mas não é divertido a gente passar por aqui e imaginar que em poucos segundos possa estar esmagado ou aleijado porque a marquise caiu. Talvez até valesse um adesivo. Marquise segura, tá mal cuidada, abandonada, mas não vai cair. Ou o oposto, né? Dizia que você poderá ser mais um na estatística dos acidentes típicos que a gente tem visto por aí. No Ministério das explicações, que na minha opinião são cretinas, algo que me deixou perplexo foi em São Paulo, para variar, né? Quando caiu lá uma passarela, o pessoal entrevistando o presidente do CREA de São Paulo, ele com uma cara meio assim, apalermada talvez, dizendo, não, nós temos 61 mil processos, né? Nós não podemos analisar assim tão depressa. Ou seja, um acidente que matou gente não é prioridade, né? Então o Brasil tem personalidades que deveriam pedir demissão, renunciar. Deveria haver um psicotécnico para ver se o indivíduo que quer ser o presidente de alguma porcaria aí qualquer tem capacidade intelectual, técnica, moral, sei lá. É isso, os nossos especialistas existem. Uma vez eu até imaginei de disputar a eleição do CREA aqui no Paraná, mas para fazer a contra-campanha, né? Porque em tese o CREA não me empolgava, até porque eu participei, não me esqueço, de uma reunião do CREA, os caras ficaram 3, 4, 5 horas discutindo o parágrafo, letra, sei lá, da lei tal, não sei o que. Pô, aquilo era reunião para advogado, não para engenheiro. Mas o CREA, como outras entidades que o governo Bolsonaro tem até questionado, acho isso ótimo. Espero que essa visão dele não se apague, né? Tem que ser revisto, tem que ser reanalisado. Porque tudo isso é estrutura, é gente, é dinheiro do contribuinte. Para quê? Qual é o resultado? Aí aparecem as plaquinhas, inspecionado pelo CREA. Gostaria de ver alguém processar o CREA e perguntar, pô, mas vocês inspecionaram? Como é que aconteceu isso? Não é mesmo? Eu ficaria muito feliz se encontrassem uma vez por mês, que fosse pessoas com uniforme do CREA, tudo, inspecionando calçadas, olhando, anotando e até botando adesivos, né? Inspecionado pelo CREA, vídeo e relatório no portal do CREA. Precisamos ter eficácia e não fantasias e coisas inúteis. Estava aqui na esquina e um caminhão com escada Mageiros passou pela canaleta ali, com calma, provavelmente ou redistribuindo recursos ou indo para alguma missão que espero não seja tão grave, né? Mas é bom ver que Curitiba finalmente valoriza o corpo de bombeiros,
e cuida da cidade de forma inteligente. Um pesadelo curitibano, quando a gente atravessa a rua, é não saber para onde olhar. Porque se meter o pé na rua e não prestar atenção, você leva um tombo no meio da rua. Aconteceu comigo há um mês atrás. Se não olha para o lado, arrisca ser atropelado. Tem que olhar o sinal no outro lado da rua. O sinal não fica no lado de quem vai entrar na rua, e sim no outro lado. Eu ando até às vezes com monóculo, binóculo, para poder enxergar o sinal para pedestre. Mas a manutenção das ruas de Curitiba tem sido um desastre. Põe asfalto, tira asfalto, põe asfalto, tira asfalto. E pelo jeito tudo mal feito, ou raramente com qualidade aceitável. Algumas décadas passadas, caminhando ali perto da rodoviária velha, eu vi que abriu o sinal ali para... O trânsito estava complicado ali, mas o pessoal abria e saía correndo. Eu só vi um menino voando pelo ar, né, em frente à rodoviária velha, ali em Guadalupe. Aí eu cheguei no cara e falei, mas o que é isso? Você não viu, garoto? O sinal estava verde para mim. E com indiferença. Acho que ele nem desceu para olhar a criança. Lamentavelmente, existem motoristas dessa espécie. Hoje de manhã eu estava pensando no plano Marshall. Fez da Europa, deu a oportunidade para um desenvolvimento, uma base de desenvolvimento fantástica. E os europeus souberam usar o dinheiro do plano Marshall, ao contrário aqui do Aliança para o Progresso. Então, Marshall, o general lá, o Eugene McCarthy, né? O dono do macartismo nos Estados Unidos, parece que chamou o cara até de comunista. Ele é doido, maluco. Esquerdista, do lá, o que é que ele falava? Mas era comunista. Até o Eisenhower encheu o saco e mandou ele ficar quieto, através de advogados. O cara morreu de alcoolismo, que perdeu a carreira dele, óbvio, né? Senador, e queria ser presidente. Imaginar esse doido como presidente dos Estados Unidos. Mas programa social, né? Programa habitacional, né? O nosso governo fala em metas de saneamento básico. O saneamento básico começa com um programa habitacional, ou vamos dizer, solidário, vinculado a um programa habitacional. É simplesmente fazer esgoto. A favela da Maré lá, a ocupação da Maré, como é que fica, né? Ou o pessoal lá do Nordeste, que em muitos lugares vive, o norte do Brasil, lá pelo interior. Há sempre ter solução para esses casos, e não é impossível. Agora, e o programa habitacional, e o BNH? BNH não existe mais, né? Quando Antônio Borges dos Reis foi vereador, ele colocou à prefeitura a proposta de fazer calçadas alternativas em asfalto. E foi um sucesso. Até hoje é gostoso de ver que elas existem e talvez até sejam ampliadas pela região metropolitana. Aqui as calçadas
quando tem asfalto assim, é mais por causa da bicicleta. Você quer andar, tem que ir pro outro lado lá. Que é uma pena, né? Porque é muito melhor do que petit pavé, pedra irregular e outras coisas. E é o que na Europa, onde calçadas super, hiper, milenares acabaram em muitos lugares sendo transformadas em calçadas transitáveis, acessíveis, seguras. Jogaram tinta branca aqui. Essa grafitagem é bacana, interessante. Será que isso já faz muito tempo que foi uma manifestação racista? Se foi, que pena, que coisa horrível, né? Uma coisa assim existir. Quando a gente quer existir, falar, emitir opiniões, obviamente muitas vezes a gente diz besteira, erra feio. A esperança é que aqueles que vejam os meus filmes me perdoem, porque vai ficando velho e às vezes não tem a lucidez necessária para se expressar de forma adequada. Mas enquanto eu puder, né, eu farei isso, andando com a minha maquininha, e agora é a prova d'água. A única maneira de não perder as coisas em Curitiba. Eu vou continuar registrando, botando no YouTube, blog, Facebook, WhatsApp. A gente tem coisas que não pode perdoar. Roubaram muitas placas de bronze, bustos, muita coisa que Curitiba tinha, né? Tinha até uma lá que eu me orgulhava de mostrar, falando do Marquês de Cascais, da capitania, que um dia levou até um sermão do Greca, porque ele nunca esteve aqui, nem vinha mesmo. Os donatários mandavam seus, vamos dizer, delegados para o Brasil. Mas aqui em Curitiba, a minha pergunta é se essas placas e bronzes serão reinstaladas no ano que vem, ano eleitoral, com discurso, um texto, embaixo uma placa, restauração em tal data, né, com a presença de, e vai por aí afora. Essa malícia política eu conheço, e é lamentável, né, que a cidade tenha que esperar tanto para refazer coisas que, se existiam, é porque tinham histórias, tinham motivos que levaram a cidade de Curitiba a valorizar essas pessoas. O processo de privatização, ao contrário de outras épocas, corre sem limite de velocidade. Eu não esqueço a época, trabalhei com o governador, prefeito Requião, né? E quando ele era prefeito, até o presidente da URBS era o Estênio, pessoa que eu admiro. A gente falou, pô, mas por que não aproveita, já que tem a frota pública, para criar uma empresa pública de transporte coletivo urbano? Está doido se eu fizer isso. Tudo quanto é vereador vai querer nomear motorista, cobrador e coisas assim. Lógico, nomear por pressão, né, do política. Infelizmente o ser humano é isso. Olha,
você olhar para baixo, não vai ver a rosa ali atrás. Se você olhar a rosa, as rosas, se arrisca levar um tombo. Esse é o problema de uma cidade onde falta critério para segurança do pedestre. Isso é muito ruim. É uma pena que seja assim. Ironias, né? Curitibanas. Curitiba já teve excelentes prefeitos. Por causa disso, ela é o que é. E vereadores, pessoas de grande valor na administração municipal. Felizmente, até por questões salariais, afinal, competir com empresas privadas é difícil. E existe o maldito efeito cascata. A gente perde qualidade. Talvez o ideal fosse fazer que nem os franceses fazem lá. Lá tem milhares e milhares de comunas que se organizam, formam unidades para projetos de infraestrutura. Tem empresas, ou tinha, não sei se ainda existe, que administrava a cidade, não precisava de nenhum funcionário, né? E outras cidades, vamos dizer assim, onde tudo era estatizado. Então, uma boa amostra para quem pensa em privatização e estatização. A diferença é a cultura. A cultura, ela explica o que eu... A distância entre faixas para pedestre é muito grande aqui na República Argentina. Então é natural, a tendência é o indivíduo atravessar entre as faixas, e sem desprezar o risco de atravessar na própria faixa, em esquinas extremamente perigosas. Agora, essa situação torna a cidade enche a cidade de armadilhas. Canaleta foi o transporte coletivo segregado, binário, tudo foi ótimo, mas a manutenção, a engenharia de segurança, a saber onde fazer faixas, por exemplo, ou passarelas, ou até passarelas ou túneis, né? É fundamental, né? Porque Curitiba é vítima também de crises econômicas. O Brasil adora crise e cai em todas elas feito um patinho quando a origem é externa, como foi o caso da crise do petróleo. E interna, né? Por causa da corrupção que assusta tanta gente, e em todos os sentidos, e que nós temos orgulho de dizer, a Lava Jato ganhou uma dimensão especial no Paraná. Isso para quem mora aqui, é um motivo de orgulho. Maringá, lá, Sérgio Moro, Deltan, turma lá, os chefes da Polícia Federal, que a gente nunca sabe o nome, coisa horrível. Muita gente atuou, os procuradores, né, e alguns ministros da STF foram decisivos
nisso tudo. Mas é isso, e o urbanismo, né? O urbanismo reflete também todo o drama brasileiro, né? É que nem esse ônibus, né? Ele parou num lugar em que ele é novo, ele tem essa parte da frente maior. Então, se alguém acha que pode atravessar, vai ter uma surpresa desagradável. Então, gente, corrupção, seriedade, continuidade administrativa, valorização da boa engenharia, isso é fundamental. Falo muito em boa engenharia, tá? Os romanos foram fantásticos. Poderia falar em boa arquitetura também, tá? No início as duas eram uma coisa só. Hoje a engenharia está subdividida de tal forma que ficou até difícil saber o que é engenharia, ou até onde vai, como é que é a arquitetura, urbanismo, design, coisas assim. Bem, se isso existe, é porque melhorou muita coisa. Agora, obviamente, eu tenho muito mais autoridade para falar sobre engenharia do que sobre arquitetura. Até porque eu me orgulho muito da minha vida profissional.